Boa noite a todos, aos nossos amigos encarnados e desencarnados que também estão por aqui, né? Mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de esclarecimento, né? E nós vamos fazer o possível para poder transmitir todos os nossos recados da casa, que são as palestras todos os dias. Tem um quadro lá na frente, afixado com os horários e todos. São todos os dias nesse horário, menos na quarta-feira, que é à tarde, às 2h. E na sexta-feira também tem uma palestra, mas é mais direcionada aos dependentes químicos, tabagismo e aos seus familiares, né? Às vezes a pessoa não quer vir, né? A pessoa que tem o problema, mas um familiar pode vir, então já vai ajudando bastante. Um amigo já ajuda bastante a essa pessoa que tem o problema, né? E também nós temos o plantão de atendimento, que quem quiser passar pelo plantão, chegar meia hora antes das palestras, que assim dá tempo de conversar com uma pessoa e depois assistir às palestras. E também nós temos a ajuda que nós fazemos para casa, né, para as famílias carentes. E esse mês estão precisando de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. São 640 quilos de alimento por mês e a doação são para 80 famílias, né? Então, quem puder colaborar, nem que seja 1 quilo de qualquer coisa, já é uma ajuda bem grande. E sobre o jantar, o almoço, ainda tem convite? No domingo vai haver um almoço lá no Clube Acre, a partir da 1h. Quem estiver, é uma paella mineira. Quem estiver interessado em convite, ainda tem convites à venda, é só procurar Socorro, né? É só pedir socorro. E também o ano que vem vão começar a ajuda para gestantes. E quem souber de alguma moça gestante, quiser vir participar, são reuniões que tem, né? Ela participa, os primeiros esclarecimentos, né, de gestação, de cuidar de nenê, e depois, no fim, ela recebe um enxovalzinho. Então, acho que eu já dei todos os recados. Agora nós vamos, aproveitando essa calma, essa tranquilidade, vamos elevando nossos pensamentos àquela pessoa mais importante de nossas vidas. A Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. Aquele que nos mostra o caminho, é aquele que nos deu a oportunidade do reencarne. E a seu Filho amado, Jesus Cristo, que em todos os momentos de nossas vidas, ou nós estamos ao lado dele, seguindo as suas pegadas, ou então nós estamos no colo dele, que é muito importante isso. São nesses momentos de sustentação que nós temos que ser cada vez mais agradecidos por tudo que nós temos e por tudo que nós já conquistamos até hoje. E assim, Deus Todo-Poderoso, nós vamos dando início à nossa parte espiritual, de estudo e de palestra. E hoje quem vai fazer a palestra é o Miguel, e o tema de hoje é do reformador em auxílio da criança. Auxiliar as crianças. Uma boa noite a todos os irmãos presentes, espíritos amigos, que estão sempre aqui. Nunca nos esquecemos de cumprimentar, porque eles estão aqui. E é interessante que a gente sente o calor humano dos espíritos, hein? Porque nós somos espíritos no estágio humano da alma. Você pode estar reencarnado ou desencarnado. É uma fase. A humanidade é uma fase da nossa evolução. E dentro de cada um de nós tem um projeto do anjo que um dia nós viremos a ser. Está aqui. E é interessante que, parecido com esse anjo, Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos,
Porque o reino dos céus é dos que se lhes assemelham. É que interessante, não? Então o projeto do anjo que existe dentro de você assemelha-se muito, né, à pureza e angelitude da criança. Esse artigo ele chama atenção para nós a respeito da grande responsabilidade que nós temos para com as crianças. Uma criança realmente, até determinada idade, ela depende do acompanhamento de um adulto. Ela depende de uma supervisão, ela depende da ajuda, até para se alimentar. Se a mãe não alimentar, ela não vai ter alimento, ela não vai ficar... Se você colocar uma criança, por exemplo, colocar uma criança num orfanato, ele vai ter problemas de carência. Os psicólogos dizem que nós necessitamos do toque. Primeira, né, você está reencarnando, um processo reencarnatório, né? Então você está acostumando com o corpo, então as pessoas te tocando, você sente, é uma troca de energia fantástica entre os pais e os filhos. E realmente nós temos que cuidar das crianças. E geralmente, né, como não existe um curso, né, para ser pai ou ser mãe, ou para ser cidadão, né? Você fala cidadania, isso e aquilo. Mas ninguém chegou à definição correta, o conceito é muito amplo de cidadania. E nós temos que entender, como diziam os gregos, né? As crianças são filhas da polis, ou seja, todo mundo tem, né, obrigação de olhar pelas crianças da sua cidade. Né? Eles eram muito, né? Na época, cada cidade tinha as crianças. Então o filho, não importava, era teu filho também. Se pegasse uma criança na rua, tinha responsabilidades também para com essa criança. Interessante isso. A ideia e o conceito de família como da cidade. E nós pegamos emprestado, né? Porque o estatuto da criança e do adolescente é assim, né? Que é a responsabilidade do governo, do Estado, e lógico que o governo falou do povo também. Todo mundo tem responsabilidades com relação à criança. E Emmanuel fala que é interessante isso, nessa fase, né? Porque assim, primeiro de tudo, nós sabemos que a reencarnação, nós já trazemos questões do passado a resolver, questões a melhorar e questões a evoluir. Todos esses quesitos são compromissos que nós assumimos enquanto espíritos e muitas vezes falhamos. O nosso meio poderá ajudar, poderá muito ajudar, se o meio facilitar. As instituições espíritas têm grande responsabilidade quanto a isso, porque a evangelização infantil seria um pedaço imprescindível em cada associação, em cada casa espírita, porque a evangelização infantil, ela traz à criança subsídios, pelo menos ela vai ter o conhecimento, enquanto até ela não ter a escolha, né, a idade para as suas próprias escolhas, ela vai ter uma direção evangélica. E assim, Emmanuel diz, primeiro um artigo aqui, né, que é assinado por Emmanuel, né, através do Chico, que é imprescindível a assistência espiritual que a criança exige de nós, a fim de que não estejamos descuidados do erguimento das colunas vivas do reino do Senhor na terra. E é exatamente isso, né? Reino do Senhor na terra. Jesus não falou assim, ó, venha a nós, ele falou, venha a nós o vosso reino, ele falou assim, vamos, leve-nos, Senhor, ao vosso reino, em direção a Deus, não. O reino de Deus tem que ser aqui na terra, obrigação do homem, é sua função, minha, de cada um de nós, que esse reino venha à terra através da nossa sintonia vibratória. E é por isso que ele falou, o reino dos céus está dentro de vós. Nós não vamos levantar um plano de regeneração, isso vai depender de nós. A predominância do bem sobre o mal, a melhoria da vida das pessoas, a melhoria das condições, a paz, a harmonia, o trabalho, tudo isso, num plano de regeneração, é voltado para o bem. E nós não vamos ter essa evolução na humanidade se nós não nos esforçarmos, porque tudo depende do agora. O que nós estamos fazendo para melhorar a vida das nossas crianças? E você vai dizer, mas eu não tenho filhos. Tem. É impossível a gente dizer que não, porque quanto mais responsabilidade
a gente vai assumindo pelo conhecimento, e por isso que muita gente foge do conhecimento, nós vamos descobrindo que o filho do outro é meu filho também, impressionante, né? Ele é meu filho consanguíneo, mas é meu filho também. Se essa criança estiver com um problema na rua, nós temos que ajudar, é dever nosso, cristão. Ah, mas os pais não cuidam, eu não tenho obrigação de cuidar. Não, a sociedade tem obrigação de cuidar. Nós vamos dizer, ah, mas não é comigo, mas é. Ah, nós já dissemos aqui, aquela lágrima que corre no rosto do teu irmão, do outro lado do planeta, é dor ou sofrimento? É. Corre o planeta inteiro. É vibração. Aquela lágrima, aquela dor, gira. Pensamentos e sentimentos são ondas que viram a terra toda. Aquele que chora lá no meio da rua é nosso irmão, a lágrima e a dor dele é nossa também, porque ela vai girar o mundo, gente. E nós temos que entender que nós temos a obrigação, sim, de ajudarmos uns aos outros. Mas como ajudar? O melhor. Né? Nós entendemos que a orientação da Boa Nova de Jesus é o melhor caminho. E isso, nós já temos hoje, nas instituições espíritas, programas de evangelização infantil. Então nós podemos até seguir esses programas, né? Ou criarmos um programa, não tem problema nenhum. Está na Bíblia, gente. Não tem segredo, né? E o que a Bíblia... Você vai falar só na Bíblia? Não, nós temos na nossa doutrina também. Né? É lógico que tem ideias que são mais aprofundadas, que a gente não vai... logo nos primeiros anos de estudo, transmitir para a criança. Mas é problema, é grande no sentido assim. Se você cuida da criança hoje, nós teremos uma humanidade melhor no futuro. Nós mesmos poderemos estar retornando nesse futuro. Nós estaremos plantando e semeando para nós mesmos. Também tem isso. Mas esse não é o nosso pensamento, né? O nosso pensamento é de estarmos aqui e deixarmos o planeta melhor do que quando nós encontramos. Nem que você tenha plantado uma árvore, escrito uma frase, né? Ou feito qualquer coisa, ou erguido obras. Aquilo que você participou, você deixou seu sinal aqui. Você deixou sua energia, sua vibração. Você melhorou alguma coisa nesse planeta, pode ter certeza que isso será levado a seu favor. Onde quer que você esteja. Se você não precisar voltar na Terra, pode escolher um plano de regeneração aí. Dentre os muitos planos de regeneração. Mas quando nós somos criança, nós somos mais sujeitos à influência do meio. Aí você pega e fala, você vê que é interessante isso, que muitas pessoas, até suas más tendências vão sendo contidas ao longo do aprendizado, porque ele aprendeu lá na infância, né? A prática do bem, que deve perdoar, é difícil perdoar, mas ele não consegue, mas ele vai lutando, ele vai evitando revidar, ele vai evitando a vingança. Todos esses sinais de aprendizado vão acontecendo com a alma. Então a criança vai se tornar um adulto muito melhor do que quando ele veio a outra vez que esteve no planeta. Aí você vai dizer assim, mas nós podemos pegar um serial killer, ele está hoje aí, né? Ajudando um serial killer. Pois é. A caridade não tem jeito. Ela é incondicional. Você não pode aqui dar uma cesta básica para uma família e dizer, olha, seu marido é bandido. Por isso que você está passando essa dificuldade. Ou você mesmo roubou. Ou você já teve algum problema com a polícia. Ou você isso, você... Você não pode ajudar e julgar. Aí você fala assim, mas você está ajudando e alimentando uma pessoa. Não. Nós estamos dando condições, porque no centro espírita não se dá uma cesta básica só. No centro espírita dá uma cesta básica, uma orientação evangélica, é totalmente diferente. A pessoa não vai seguir no erro. É isso que nós estamos dizendo, porque se ela começa a ouvir uma outra forma de opção de vida, ela muda. Então nós não podemos escolher, né? Ou, senão você não faz o bem. Senão você nem tem chance de mudar de plano. Você vai continuar em plano de provas e expiações. Porque a lei de Deus é não julgueis. E não julgueis é não julgueis. Pode ser a pior criatura. Você não pode julgar. E assim são nossas crianças. Elas trazem um brilho no olhar. Elas trazem toda aquela
ela consegue, né, trazer toda aquela doçura, despertar a doçura nos adultos. Uma doçura que muitos adultos já esqueceram até, né? Começam a esquecer, então a criança traz, né? Você vê o olhar da criança, geralmente, para uma mãe, para uma flor, para alguma coisa bonita. Você vê que aquele olhar brilhante, né? É aquele espírito ali, é o amor, aquele olhar do amor. Aquele olhar de luz é o amor, o olhar do amor. Toda criança tem. Se nós conseguirmos resolver o problema, por exemplo, se nós queremos resolver um problema de corrupção, não é decepando cabeças que nós vamos resolver. Nós vamos educar nossas crianças para não cometerem esses atos. Por quê? Porque se você começa uma geração nova, com novas ideias, obviamente, quando eles chegarem na ideia de dirigir o planeta, eles não vão ter as mesmas ideias. Nós achamos que nós temos que... Nós sempre buscamos resolver os problemas nossos, né? Lá, quando o problema já se agravou, existe e achamos que vamos resolver na paulada. E, na realidade, é na educação, sim, que nós vamos resolver qualquer problema. O problema de não levar vantagem no trânsito, né? O problema de não cometer infrações e não querer ser multado. Diversas coisas que nós fazemos errado com a nossa conivência interior, né? Ah, eu sou espírita sim, mas, olha, já tem umas 4, 5 multas, você não pode ficar com umas multas minhas, trocar, você sabe? Tudo isso aí. Eu sei que nós estamos falando uma coisa que muita gente vai refletir. Não estou dizendo que é certo, que é errado. O que eu estou dizendo é que não estou julgando. Mas nós temos que entender que se nós erramos, nós temos que assumir o primeiro passo, assumir nossos erros. Para depois nós conquistarmos de volta, né, a condição de estarmos bem. Se eu erro, se eu tenho que fazer um curso, vou lá e faço esse curso. Né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos que seguir a lei. Aí fala assim, mas a lei é injusta, a lei é exigente. Sim, a lei, mas a lei existe, ela está aí. Se nós não conseguimos atender uma simples lei do planeta, ainda que ela seja, às vezes, para nós até penoso de atender, nós não conseguimos atender a lei de Deus. Pense nisso. A lei pode ser até errada, aí sim. Mas uma lei que traz disciplinamento para o povo, significa um povo infrator. E significa que nós somos infratores demais. Então nós temos permissividades que não conduzem com a realidade que nós devemos passar para a educação das nossas crianças. Nós temos que educar nossas crianças a obedecer o semáforo, né? A dirigir com responsabilidade, certo? A fazer a coisa correta, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos mudar o nosso planeta para melhor, nós não vamos mudar as nossas crianças, nós não vamos ter isso. Ou vai demorar muito para mudar. Essa é a questão. Recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é um trabalho nosso. É o que Emmanuel coloca. Nós nascemos no lar, o lar é a nossa primeira escola. Escola de amor, nós aprendemos a amar nossos pais. Aí nosso conceito de amor amplia quando nós temos os primeiros amiguinhos na escola. Então a primeira escola expande o teu campo de amor. Né? Os coleguinhas, a professora, a tia, né? A tia está lá, né? A tia é a nossa também, né? Essa segunda mãe, né? E assim vai. Quando nós chegamos a uma determinada idade, nós teríamos que estar, já, de estudo, né? Maduros, nós devíamos estar amando a humanidade inteira. Não é o que acontece conosco. Ah, mas aqui, eu não sei, tem lá, é difícil de amar, você dizer assim, um Estado Islâmico, né, um terrorismo, mas a gente tem que amar. Nós temos que dobrar. O cristão é para dobrar o amor. A arma do cristão é o amor. Não tem outra arma que ele use. É essa mensagem que Jesus trouxe há 2000 anos para nós. E através do amor, ensinando o amor verdadeiro, ser autêntico. As nossas crianças, sermos rígidos com as nossas crianças, até, mas rígidos muito mais conosco mesmo, no sentido de ampliarmos. Quando a gente tiver que dizer não, é não, e quando a gente tiver que dizer sim, é sim, sempre explicando o porquê, mas nunca há severidade sem amor. Nunca há disciplina sem amor. Sempre o amor. E é com o amor, né, que Jesus disse há 2000 anos, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu é dos que se assemeiam. E hoje, mais do que nunca,
A criança pede e roga auxílio nesse sentido, socorro nesse sentido até. Porque nós vemos o estado que nós levamos a nossa educação no nosso país, né? Nós vemos a situação que nós estamos, hoje um professor, inclusive eu respeito o professor, já não tem mais os alunos, quer dizer, nós estamos vivendo uma época difícil, problemática, no qual nós precisamos de soluções e começa lá embaixo, nas novas gerações. No primeiro ciclo, no primeiro ano, tem que ser ali que nós vamos fazer a grande transformação que vai levar o nosso planeta ao plano de regeneração. E com essa ideia de plano de regeneração, a gente nunca pode se esquecer. A nossa vida na Terra é uma escola que sempre te procura trazer a grande lição que nós precisamos aprender. Né? A regeneração do planeta só vai surgir quando nós fizermos a nossa regeneração interior. E cada vez que eu melhoro o mundo fora, eu também tento melhorar o meu mundo dentro. E melhorando o meu mundo dentro, eu vou melhorando o meu mundo fora. E o nosso mundo se tornará um grande mundo, se nós quisermos. Né? Porque nós seremos, o mundo todo será a união dos nossos todos mundos interiores. E todos olharão uns para os outros com um olhar de muita paz, de muito amor, de desejo sincero do bem para cada um. E principalmente para as nossas crianças que precisam. Hoje elas estão precisando mais do que nunca do nosso apoio. Muita tecnologia, mas precisa do amor. O amor é muito importante para que ela possa integrar tecnologia para o lado do bem, né? E no final, Emmanuel diz que o resultado será uma paz imperecível. Que é aquilo que nós oramos todos os dias, nós pedimos pela paz no mundo, né? Nós fazemos vibrações pela paz no mundo. Vibração é uma parte desse processo. A outra parte é construir a paz dentro de nós. E levarmos essa paz para as nossas crianças no futuro, futuros homens de bem, futuros dirigentes, futuros governantes, futuros médicos, sempre serão pessoas de bem, sempre procurarão o melhor. E aí nós, então, podemos dizer, eis a regeneração chegou. Não nos esquecendo que, quando perguntaram para Jesus quando ia ser, né, Jesus disse, nem o Filho, que sou eu, nem os anjos do céu, mas só o Pai. Quer dizer, só Deus sabia. E eu sei por que ele respondeu isso. Porque depende de nós. Não depende. Vai depender dessa humanidade, se ela vai seguir a lei de amor, se ela vai se integrar à lei de amor ou não. E quando? Quando a humanidade integrar a lei de amor, começar a mudar, deixar o bem predominar sobre o mal em si mesmo. Então, será o fim da dor e começaremos um pouco de esperança, né? No porvir teremos todas as alegrias de olhar as nossas crianças sempre como sementes que darão boas árvores, porque serão sempre os bons frutos que nós semeamos agora. Muita paz e muita luz. O tema, a gente não pode esticar, né? Senão vai. Ânimo. Quem quiser falar alguma coisa, a gente abre bastante espaço, bastante tempo para vocês poderem falar também. O seu Américo, as criancinhas, hein, seu Américo? Tem criança assistindo. Olha, antigamente, no meu tempo, na escola primária... Puxa vida. Bom, era bom. Anos 30, 40... Nível de ensino lá em cima, né? Olha, se separava o aluno, né? E tinha seção A, seção B, Isso. seção C, de acordo com a aptidão do indivíduo, né? A disciplina, principalmente. Né? Então, se separava desse modo. Era uma maneira correta ou não? Pedagogia daquela época até podia ser, né? Podia até ser, mas isso não quer dizer nada. O que é importante, seu Américo... Sim, mas hoje nós estamos num outro tempo. Não... Egos, né? Com espíritos diferentes. Sim. Você está lidando com espíritos Mais disciplinados, diferentes. porém mais duros, né? Então tinha aquele
com retardatários, né? Sim. Isso aí Só Américo, para a gente comparar, produzir. em 1930, a quarta série do curso, primeiro curso, equivalia hoje ao segundo grau completo, de tanto que a pessoa aprendia. A pessoa aprendia declinando o verbo em latim, coisa que nem nós aprendemos ainda. O senhor deve ter aprendido em latim. Então, o senhor aprendeu a origem, a raiz da língua. As pessoas que eu conheci, que fizeram esse curso com o senhor, primário. Conheci gente que teve no primário com latim. O senhor estava... mas... Em 1930, não, mas em 1950 tinha. Melhorou em 1950. Então, nós estamos comparando épocas diferentes. A gente ia até a quinta declinação Da latim. de ginasial, segundo ginasial. No terceiro ginasial já não existia mais. Mas você tinha francês e você tinha inglês. tinha inglês também. Quer dizer, não, você tinha uma cultura, né? E é interessante que não tinha internet, não tinha celular, não se ficava, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada. E as pessoas tinham que se esforçar para ir numa biblioteca. A biblioteca para aprender. Esse ponto importante, São Américo, para a gente ver que nós estamos em época diferente. O senhor acha que separando uns aos outros criava, assim, digamos assim, um ranço, uma rixa entre os mais estudiosos, entre os menos estudiosos? O senhor acha que isso fazia com que as pessoas olhassem diferente umas para as outras? Criava, assim, um clima diferente entre os alunos do A, do B, do C? Os mais preguiçosos, mas que eram tudo lá para D, E, classe D, E, os que não gostavam de estudar, que precisam de disciplina. A gente não vê com relação a isso. Até pode ser que fosse producente à época, fosse que tinha de melhor para oferecer. Nós estamos falando do conhecimento espiritual. Quando a gente fala em conhecimento espiritual, nós estamos tratando de uma outra questão fundamental, né? De nós como almas, de nossa atitude como almas. Daquilo que o Centro Espírita há que ser para todos nós, que a função do Centro Espírita é ser uma escola de amor, de almas. A gente não pode tirar a alma do Centro Espírita, senão o Centro Espírita fica sem alma. Centro Espírita sem alma não existe, porque Centro Espírita é Centro Espírita. Então, a nossa função é a escola de almas, educar almas. A parte do conhecimento técnico, científico, a missão, a humanidade até está indo bem. Está indo bem, a ciência está caminhando bem. A ciência está encaminhando para a regeneração. Nós temos hoje células-tronco, estudos mais aprofundados, nós estamos indo para uma outra dimensão, que no futuro a recuperação de órgãos e tecidos vai ser tudo feito pela ciência, né? Mas a religião, em alguns estados, em algumas condições, ainda continua muito atrasada, parada no tempo 2, 3, 4, 5 mil anos até. Porque não mudou muito. Desde a pena de Talião, nossa, quanto tempo faz? Depois a lei mosaica, quer dizer, nós não mudamos muito. Em termos de religião, agora de conhecimento tecnológico, com relação à pedagogia, a melhor pedagogia é a pedagogia do exemplo na casa espírita. E aí entra o professor e a estrutura da casa espírita orientando para as almas. Com relação à escola, eu acho que aí cabe às direções do mundo nesse momento realizarem. Contudo, quando nós temos um conhecimento intelectual e nós temos o cabedal moral, que nós temos o suporte moral para aplicá-lo, ele vai ser sempre para o bem. O que nos torna produtivos. Chama-se prosperidade espiritual. Separa. Ah, sim. Mas isso é uma... Sim. Um caminho, uma coisa. Separa. Continuam lá atrás, né? A vida separa. Não, a própria espiritualidade, né? Qual a evolução, cada espírito vai para sua vibração, onde tem sua vibração. Isso é da natureza. Mas a gente não vê nada. A gente vê o que tem que ser producente, que havendo amor, e a gente usa o amor nessa prática, e a Associação Espírita o dever de dar dando orientação sequencial para as crianças, nós conseguiremos um resultado melhor. Havendo amor no ensino, né?
Não só a disciplina, porque a lei que trouxe a disciplina foi a lei mosaica, né? Depois Jesus trouxe o amor. Dizia, olha, é disciplina, mas tem que ter amor. Aí o amor mudou um pouco a face da rigidez da disciplina. E havendo amor e a lei, né, o amor e a disciplina, nós conseguimos exercer com sabedoria o conhecimento intelectual. Porque para ter sabedoria, não basta ter conhecimento. Sabedoria não está nos livros. Ela está na maneira como você pratica o que você sabe para o bem. É por isso que nós temos pessoas com pouca instrução intelectual e com muita sabedoria. E nós temos pessoas com muita instrução intelectual, mas com pouca sabedoria. Depende do que você faz com aquilo que você sabe. Grande abraço. Separa. Casa separa, né? Eu acho que o que o seu Américo quis dizer foi no sentido da natureza. Está certo separar aquilo que deveria ser uma coisa para evolução? Sim. Todos precisam conviver juntos e lidar com as diferenças. Sim. Esse é o propósito, né? Na minha opinião, isso está errado. Não. Se você pensar assim, em termos de educação, está totalmente errado. Em termos de educação. O nosso tema aqui é educação espiritual. Claro que você não pode criar uma separação entre as idades. Nunca. Né? Você só aprende com aquele que tem mais idade que você, porque ele tem a sabedoria. E você aprende com aquele que tem menos idade que você também. Essa mistura é produtiva. Você está entendendo? Mas a época dele não era só isso. Não, na época dele não era só isso. Na época dele era uma exigência legal, uma coisa rígida. E realmente era. E quem não estudava podia até... Eu sou do tempo da marmelada, não? Surgiu a vara de marmelo nessa época. O senhor é desse tempo, não? É a palmatória. O senhor é do tempo da palmatória ou não, somente? Tinha disciplinas? É? Ouviu falar muito, né? Então, a surra. Pé de feijão. Já olharam no pé de feijão? Tudo isso nós não concordamos, claro. Isso evoluiu, graças a Deus, isso não... Né? E são coisas, mas são coisas que não... Com relação à alma, a tua alma, né? O mais importante é o amor, é isso que nós estamos dizendo. Você educar a pessoa para ser do bem. Né? O conhecimento intelectual vai ser o uso que ela vai fazer daquilo que ela... Aí ela vai conseguir sabedoria, só isso. Agora, com relação às escolas, é obrigação nossa, tá aí nas nossas escolas, participando dos movimentos sociais, né? E dá para a gente ir, né? Participar desses movimentos e melhorar o ensino para as nossas crianças. Porque, é difícil, exemplo, mas vamos tentar. Quando eu era criança, na minha sala tinha uma criança que tinha deficiência visual. E isso foi bem interessante, porque eu acho que todo mundo conseguiu ver essa dificuldade e trabalhar todos juntos como se não tivesse um problema. Mas você está falando de um outro problema, de uma outra questão. Existem aqueles alunos especiais que necessitam de uma atenção especial. Eu sei, mas Aí já não é bem o que ele está falando. Está falando de disciplina. Assim, não, porque havia mesmo isso que eu falei. Havia uma separação, porque você ficava aqueles que eram da classe A, era tudo, né? Os mais inteligentes, né? Todo mundo falava. E os que eram da classe B eram os menos... Então existia mesmo, criava mesmo uma certa separação. Mas ele está dizendo que a vida separa essas pessoas. E separa mesmo. Quem não tem interesse em estudar não vai se formar, não vai procurar ser alguma coisa, né? Ter um diploma. Isso é um ponto pacífico. Mas tenha certeza que com relação a essas questões de necessidades especiais, isso... Já aos poucos as coisas estão melhorando no nosso ensino, na nossa educação. Né? Mas com relação a isso, eu acho, sim, melhorou bastante. Mas nós podemos melhorar isso na casa espírita. Quando nós pegamos essa diferença, porque para a criança não tem essa diferença. É ali na fase da infância. Você pode trazer uma criança cega, ela não faz aquela distinção de raça, cor, credo. Então é nesse ponto que o Centro Espírita pode colaborar e deve, porque ele tem que ter uma educação infantil voltada a não preconceito. Como diz o discurso do nosso Divino Mestre, todos somos iguais perante Deus. Então essa é a função do Centro Espírita. A função das instituições da Terra, elas têm que assumir também. E se não, nós temos que ir lá e dizer para eles, vocês têm que assumir as funções da Terra, porque as funções do céu são as religiões que estão buscando realizar. Grande abraço, obrigado. Vamos às nossas vibrações. Fica, continua aqui, se alguém quiser fazer mais alguma coisa.
Até às 10 horas? Às 11, tá bom. Bom, agora que nós já recebemos todo esse conhecimento, nós vamos fazer essa doação nossa, distribuir o amor que tanto foi falado aqui, não só para as crianças, como para todas as pessoas em geral, através das nossas vibrações, vibrações de amor, vibrações de gratidão, aquelas criaturas que estão sofrendo, não só materialmente, como espiritualmente, que se encontram perdidas. A falta de uma palavra, com a falta de até de um alimento. Então nós vamos, pelo pouco que nós podemos fazer, é vibrar por elas. Que todas sintam que o Pai Todo-Poderoso não abandona nenhuma delas. Que o Pai Todo-Poderoso dá a cada uma o seu necessário. Aquelas que se encontram nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, as crianças dos orfanatos, como foi falado aqui, que não têm aquele amor maternal, que aquelas pessoas que cuidam delas possam transmitir esse amor para que elas se sintam seguras e amadas. Vamos vibrando pelo nosso planeta, esse planeta maravilhoso, que infelizmente às vezes nós sabemos das conturbações que existem, mas pouco a pouco nós vamos enxergando um mundo melhor. Se cada um fizer a sua parte, se cada um vibrar, com certeza dias melhores virão e haverá mais harmonia. Vibrando pelos nossos familiares, nossos amigos mais achegados. E vibrando, Senhor, por nós mesmos, não de modo egoísta, mas como filhos do Senhor, nós também pedimos uma vibração em particular, para que sejamos atendidos em todas as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, agradecendo a tudo que o Senhor nos deu e tudo que o Senhor nos dá. Que haja muita paz, muito amor em nossos corações, e que ao regressarmos aos nossos lares, possamos estar muito mais fortalecidos do que aqui quando chegamos. Que possamos voltar em paz e com segurança. Muita paz nos nossos corações, fé e equilíbrio. Deus dai-nos força para aceitar o que não pode ser mudado e nos dai conformidade com o que pode e deve ser mudado. Que assim seja, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos e agora nós vamos passar para os nossos passes. Obrigada.